Olá, tudo bem? Nós vamos tratar nesse vídeo sobre o Brasil no pós-guerra, de Dutra a Vargas. Na metade do século XX, o Brasil passa por um rápido crescimento urbano e industrial. Difundiu-se os meios de comunicação de massa, o rádio e o cinema. Estabeleciam-se, portanto, novos padrões de consumo e comportamento. O país havia combatido os nazifascistas e, durante a Segunda Guerra Mundial, o que ficou evidente é que o regime ditatorial do Estado Novo era contraditório com as democracias dos aliados. Iniciam, portanto, a partir de 1944, as manifestações contra a ditadura. A UNE, desde 1943, organizava passeatas e manifestações contra a ditadura. No final de 1944, crescia no Brasil movimentos políticos exigindo o fim do regime ditatorial e o retorno à democracia e às liberdades individuais. Os órgãos de imprensa, mesmo sob censura, passaram a desafiar a máquina repressiva, publicando artigos de políticos e intelectuais que criticavam abertamente o governo Vargas em nome da democracia. Grupos políticos, portanto, passaram a articular a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes à sucessão presidencial. Pressionados por grupos favoráveis à redemocratização, Vargas se antecipou e decretou um novo Código Eleitoral de 1932. Este previa eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e para a sucessão presidencial para dezembro de 1945. Após a promulgação do novo Código Eleitoral, foi permitido que os partidos políticos se reorganizassem. E aí nós vamos ter a formação de 4 novos grandes grupos partidários. A União Democrática Nacional, partido formado pela oposição liberal, ligado às oligarquias estaduais, Partido Democrata Social, PDS, grupo ligado ideologicamente ao presidente Getúlio Vargas, e o partido foi criado sob a orientação do próprio presidente Vargas, Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, partido controlado pelos sindicatos trabalhistas e também sob a orientação do presidente Getúlio Vargas, Partido Comunista Brasileiro, PCB, partido que retornou à legalidade e mudou a oposição, passando a apoiar a continuidade do presidente Vargas, por entender que o presidente representava as forças nacionalistas e era a única força capaz de conter o avanço neoliberal da UDN. Nesse período vai surgir um movimento chamado de queremismo. No período de transição forçado pelas manifestações por derrubar o Estado Novo, o movimento chamado de queremismo era um movimento resultante da propaganda ideológica por parte do Estado Novo, que influenciava as camadas populares informalmente e estimulava as manifestações de apoio a Vargas. Sobre o queremismo nós podemos identificar: era um movimento favorável à permanência de Vargas. Esse apoio popular deixava políticos da oposição e militares apreensivo quanto ao que Vargas poderia tentar fazer em relação às suas pretensões de permanecer no poder. A pressão do governo dos Estados Unidos da América pela redemocratização e sua reprovação do governo populista de Vargas, que se aproximava das forças de esquerda, forças civis e militares conspiravam contra Vargas. O nacionalismo de Vargas ao decretar leis que proibiam trustes e cartéis e previa também a desapropriação de empresas nacionais e estrangeiras, a queda do Estado Novo. Criticado pelo nacionalismo e pela permanência no poder de forma ditatorial, Vargas foi perdendo o apoio da alta cúpula militar. Em novembro de 1945, os mesmos líderes militares que o apoiaram em 1937 fizeram cerco ao Palácio do Governo e obrigaram Vargas a renunciar. As eleições de dezembro de 1945 para a Assembleia Nacional Constituinte e para a sucessão presidencial. Como candidatos concorreram o general Dutra, pelo PSD, que tinha apoio de Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes, pela UDN, e o engenheiro Iedo Fiuza, pelo PCB. Vence o general Dutra, da coligação PSD-PTB, que tinha apoio de Vargas. A política externa do governo Dutra foi marcada pelo fortalecimento dos laços políticos com os Estados Unidos da América. Muitas dessas diretrizes foram estabelecidas na Conferência Interamericana no Rio de Janeiro em 1947, na qual esteve presente George Marshall. As medidas tomadas pelo governo alinhadas ao bloco capitalista, a adoção de uma política anticomunista, o Brasil passa a apoiar os Estados Unidos da América e rompe relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O PCB foi novamente jogado na ilegalidade e os seus parlamentares tiveram seus mandatos cassados.
Os servidores públicos acusados de ligação com o comunismo ou foram presos ou foram demitidos. A política econômica do governo Dutra. Nós vamos ter duas fases. Na primeira fase, adotou o modelo liberal com abertura para o capital estrangeiro, redução das tarifas alfandegárias, o que proporcionou o aumento das importações, mas ocasionou, por outro lado, a estagnação da indústria nacional. Isso tudo vai gerar uma dificuldade financeira que vai ser necessário a adoção de uma nova política econômica pelo governo Dutra. E teremos então agora uma segunda fase. A partir de 1947, essa nova orientação tratou de restringir as importações, o que provocou um pequeno aumento da produção industrial nacional voltada para o mercado interno. Durante o governo Dutra foi promulgada a Constituição de 1946 e nela nós tivemos algumas medidas importantes, como a determinação do voto secreto direto para ambos os sexos, desde que alfabetizados. Manteve o corporativismo do sindicato, assim como no Estado Novo, mas manteve a restrição ao direito de greve. Conservou-se o presidencialismo e aumentou-se o poder do Congresso Nacional. Manteve-se a legislação trabalhista do Estado Novo e assegurou-se a liberdade de culto, reunião e imprensa. Em 1950, nós vamos ter as novas eleições e o presidente Vargas sai candidato pelo PTB. Em sua campanha, Vargas tentou explorar o contraste entre as realizações do seu governo e o descaso do governo Dutra para com as camadas populares. Nesse período, comparava suas realizações no âmbito trabalhista com as do governo Dutra, enfatizava os interesses nacionais com grande dosagem de paternalismo, destacava as leis trabalhistas aprovadas em seu governo, ressaltava o papel do desenvolvimento impulsionado pelo seu projeto de industrialização e fortalecimento do capitalismo nacional. E assim nós vamos ter a vitória de Vargas. E nesse período nós vamos ter o surgimento de um debate muito interessante, muito intenso entre nacionalistas e progressistas. E o assunto que mais se discutiu nesse período foi o monopólio energético estatal. Os grupos nacionalistas defendiam que as reservas e as refinarias de petróleo deveriam ficar sob o controle estatal. O grupo liberal defendia que as empresas privadas, nacionais e estrangeiras deveriam ter o direito de explorar o setor energético. E estes, por apoiar a entrada de capitais estrangeiros no Brasil, eram chamados de entreguistas. Essa discussão vai gerar uma rivalidade entre os militares, e aí nós vamos ter a formação de dois grupos militares, os militares nacionalistas e os militares liberais. A partir de 1952, os militares liberais passaram a perseguir os militares nacionalistas, acusando-os de comunistas, e passaram a limitar o acesso destes militares aos cargos mais altos das Forças Armadas. Dois grupos vão se formar a partir dos liberais e dos nacionalistas. A partir da década de 1950, vários grupos vão se alinhar a um desses dois grupos, ou aos liberais ou aos nacionalistas. Assim nós teremos os conservadores e os progressistas. Os conservadores eram anticomunistas radicais, liderados pela UDN, oligarquias rurais, burguesia comercial e industrial. Já os progressistas era o grupo composto por comunistas declarados, representados principalmente pelo PCB, operários urbanos e intelectuais. Algumas medidas tomadas pelo governo Vargas serviram para acirrar ainda mais essas rivalidades. Entre elas, a criação, em 1953, da Petrobras. Essa medida foi usada pelos conservadores liberais para atacar ainda mais o governo Vargas, uma vez que agora a Petrobras detém o monopólio da exploração do petróleo no Brasil. E a outra medida que também vai acirrar esses ânimos é o aumento salarial dado pelo governo Vargas. Além da crítica sofrida por Vargas por parte dos conservadores liberais, nós vamos ter também uma figura muito curiosa desse período, que é o jornalista Carlos Lacerda, do jornal Tribuna da Imprensa, que o acusa veementemente de corrupto, de suas políticas de esquerda, e criticava a alta inflação da época. Como se as pressões não bastassem, vai ocorrer em agosto de 1954 um atentado contra o jornalista
Carlos Lacerda. E nesse episódio vai morrer o seu segurança, né? O Major Rubem Vaz, seu guarda-costas. A oposição liberal conservadora aproveita-se do caso e aumenta a pressão pela renúncia de Getúlio Vargas. Após o atentado contra o jornalista Carlos Lacerda, foi aberto na Aeronáutica um inquérito para investigar o fato. E o resultado do inquérito apontava o chefe da segurança do presidente Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, de ser o mandante do crime. Esse fato fez aumentar ainda mais a pressão pela renúncia do presidente Vargas. Vargas, no entanto, não admitia uma nova deposição. E sem apoio já para continuar o seu governo, ele toma uma decisão extremamente radical. Vargas comete suicídio no dia 24 de agosto de 1954 e deixa uma carta-testamento onde denuncia que grupos brasileiros e estrangeiros lutam contra a sua política nacionalista. Esse vídeo foi um resumo sobre o Brasil no pós-guerra, de Dutra a Vargas. Espero que vocês gostem. Dê um like aqui embaixo, se inscreva no canal e até a próxima.